Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Pense com Dias no nosso canal. Você aproveita aí, se inscreve no nosso canal. Convida um amigo, se inscreve no nosso canal. Nosso objetivo com Pense com Dias é simplesmente pensar um pouco além do nível do mar. Pensar um pouco mais sobre determinados assuntos que afetam o nosso cotidiano e basicamente nós estamos trabalhando com as questões que dizem respeito ao segmento evangélico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que chamou a atenção dos órgãos públicos, mobilizou a sociedade pela maneira como fora colocado esse assunto, a semente enganosa da cura. O pastor da Igreja Mundial está aí nos meios, nas redes sociais. Ele colocou um vídeo falando sobre uma semente que ele plantou e escreveu nessa semente: "Setor uma bênção". E essa semente ele mostra também através de um comprovante médico que alguém da sua igreja fora curado por essa semente, curado do coronavírus. E ele disse que essa semente está nos meios, nas redes sociais, você pode verificar, que essa semente está sendo passada a R$1.000. Então, você dá R$1.000 por essa semente que ele plantou e que trouxe a cura praticamente mundial do coronavírus. E aí você pega, compra essa semente. Agora ele pode facilitar também duas prestações. Você que não pode pagar R$1.000, você vai pagar R$500. Isso nos chamou a atenção pela sensibilidade, pelo momento que nós estamos vivenciando com esse coronavírus e a mobilização da sociedade, dos cientistas, todos procurando meios de tentar alcançar uma vacina que possa trazer a cura, evidentemente, dessa enfermidade que o ser conseguiu através dessa semente. A semente enganosa da cura. E é isso que o programa Pense com Dias quer refletir um pouquinho com vocês, porque nós não poderíamos passar indiferente a essa estrutura que é colocada, extremamente perigosa para a nossa sociedade, perigosa para os incautos que caem dentro dessas informações inverídicas. Vejamos, o senhor que é pastor, né, como eu sou, sempre cria alguns mecanismos nessa visão dele de igreja. Primeiro ele criou a caneta ungida, né? Que você dava R$100 por essa caneta e você fazia os decretos e lá no inferno os demônios lá ia ver esse decreto que essa caneta tem poder, que foi ungida por ele. Depois ele inventou a água ungida, aquela água que você vai lá em Israel buscar água para curar as pessoas. E eu sempre me pergunto, a água de Israel é diferente da água do Brasil? Não é tudo H2O? E eu fico me questionando. Aí diz que buscar essa água ungida. Depois ele criou o martelo ungido, que era R$1.000 também. Ali o martelo é para dar martelada na cabeça do diabo. Depois ele criou a colher de pedreiro. Criou a colher de pedreiro. Isso aí tudo você pode buscar nas redes sociais. Ele inventou a colher de pedreiro, que era R$153. Depois ele criou o tijolo ungido, que você dava R$200 pelo tijolo ungido. Depois o chapéu ungido, que era tipo aquele chapéu dele, que era R$50. Eu não entendi porque foi tão barato, R$50. Depois ele criou a vassoura ungida, que era para varrer o capeta do chão e tirar o capeta supostamente da casa das pessoas. Depois ele inventou a meia ungida, que foi R$150. Depois a lâmpada e a fronha ungida, ele inventou também. E agora a semente, né, do feijão, do caroço do feijão, por R$1.000, dizendo ele que as pessoas serão curadas. O Ministério Público Federal de São Paulo já entrou com um pedido, uma ação, alguma coisa assim, para que ele possa se explicar sobre isso. Até porque o Código Penal estabelece no seu artigo 283 e 284, o 283 fala sobre o charlatanismo, se não me engano, e o 284 sobre o curandeirismo. Então ele pode ser enquadrado dentro desses dois tópicos do Código Penal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e essa é a visão do nosso canal Pense com Dias, porque a gente também precisa pensar. A gente não pode, de maneira nenhuma, receber as informações, condensar, adensar a gente sem reflexão. Então o nosso canal visa isso, você
pensar mais um pouco, além daquilo que for estabelecido, você abrir a sua caixa, que Raul Seixas disse que a gente só usa 10%, não usa nem menos de 10% da nossa cabeça de mal. A gente precisa abrir para refletir e pensar um pouco para que a gente não fique nesse engano. No nosso vídeo passado nós falamos sobre o Cristo político, no anterior falamos sobre os fundamentos que estão sendo postos em cima do Evangelho, fundamentos que não têm nenhuma estrutura. Mas vamos rapidamente aqui. A quem interessa? Por que aplica, digamos assim, esses golpes nos incautos? Primeiro, é que as pessoas não querem ouvir a verdade e preferem submeter-se à mentira e às fábulas. Quem é que fala isso? A palavra de Deus. Eu vou abrir aqui em Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, diz assim, Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios que pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, as pessoas estão se permitindo ser enganadas, porque não quer abrir a realidade do seu entendimento para compreender determinadas situações. Então, a quem interessa você manipular as pessoas, manipular as grandes massas, e eu que sou da área da comunicação sei exatamente das teorias como controlar as grandes massas. E ele imprime essa mentira, imprime isso para que as pessoas que não tem um entendimento da palavra, até porque a palavra não é explicitada do ponto de vista para que as pessoas entendam. Então não há estudo, não há escola bíblica, não há nada nesses templos. Por quê? Porque o objetivo não é Cristo, o objetivo é o lucro, o objetivo é a opressão, o objetivo é esse capitalismo selvagem e cruel. Então, quando eu aplico essa mentira e as pessoas recebem, até porque o próprio Cazuza, ele dizia que mentiras sinceras me interessam. Então as pessoas estão vivendo dentro da mentira. E tem a palavra que é a verdade, e a verdade, Jesus ensinou que a verdade liberta. Então essa capacidade de você chegar na verdade, a verdade vai te libertar dos laços do engano, da mentira, de todo sofisma, de toda altivez que é imposto sobre as pessoas. Então é necessário que a gente faça uma reflexão. Ora, será que isso que eu estou fazendo é correto, é coerente, é bíblico? Se não é, a gente tem que esquecer e abrir mão. Certa vez eu conversando com uma pessoa e eu disse, olha, seu líder lhe ensinou isso aqui na Bíblia, está errado. Não, mas eu confio mais na palavra do meu líder do que na palavra de Deus. Então aí fica complexo. Então as pessoas preferem não ver a verdade, se submeter à mentira, porque as mentiras sinceras interessam, que Cazuza dizia, e essas mentiras, elas mexem com a estrutura das pessoas, porque viver na mentira, para essas pessoas, é mais interessante do que viver na verdade. Então, essas pessoas precisam se direcionar para entender a Bíblia, ler a Bíblia e não aceitar o que determinados pastores, ou que esse pastor, ou qualquer outro, coloque que esteja fora da estrutura da palavra. Um outro ponto é que os verdadeiros pastores precisam se posicionar contra o que esses falsos pastores estão fazendo com o Evangelho. E eu sei que a maioria dos pastores, eu que convivi com pastores, eu que ensinei em seminários, aprendi muito com muitos pastores, conheço a idoneidade, pessoas de personalidade ilibada, pessoas sérias no Evangelho, precisam se levantar e ter um posicionamento. Às vezes eu conversando com um deles, ele disse assim, mas pastor, eu não vou me meter nesse negócio porque é muito complicado. Não é complicado, é a gente orientar as pessoas para que sigam a palavra, para que leiam a palavra, para que as pessoas entendam de certa forma a palavra e procurem pastores que ensinem a palavra. Então eu acho que esse pastor não está preocupado em ensinar a palavra. Então o que eu quero é que esses pastores sérios, eles comecem a ter um posicionamento em relação, que eu sei que tem muitos que tem, e nós precisamos de mais para ir reforçando essa luta e tentar pelo menos diminuir ou amenizar esse sofisma, esse engano
que está se proliferando no nosso Brasil, principalmente trazendo falta de credibilidade no evangelho. Eu fui num lugar comprar, me identifiquei, não quis me identificar como funcionário público, me identifiquei como pastor, e aí a pessoa ficou meio cismado, porque segundo ele, já tinham passado um monte de pastores por lá e não pagaram, não assumiram os compromissos. Então a gente precisa de uma nova reforma, com certeza uma nova reforma nesse evangelho, porque esse que está aí não traz credibilidade para a sociedade. E o que é que nós podemos fazer? É esse pedido que eu estou fazendo, que os pastores sérios, eles se levantem e comecem a confrontar essa maneira, essa forma de se pregar o evangelho fundamentado em dinheiro e na exploração dos mais carentes e dos mais humildes. Um outro ponto, e ainda nesse levantamento de pastores sérios, está lá em Jeremias capítulo 3, versos 15, esse que eu levantarei pastores que apacentarão com ciência, com inteligência. Deus tem pessoas que são levantadas, pastores, para apacentar com sabedoria, com entendimento. Um outro ponto que eu queria deixar com vocês aqui, no texto de João, capítulo 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é pastor, de modo que quando viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então, o que a gente tem visto é um monte de mercenários, só pregando o evangelho por causa do dinheiro, pregando o evangelho por causa da opressão. Um monte de mercenário que não quer que as pessoas o questionem, porque eles são Deus, não querem ser questionados. Um monte de mercenário que visam outros propósitos e não aquilo que Cristo ensinou pedagogicamente, que é este evangelho da mansidão, da tolerância, do respeito, do amor ao próximo. Então Jesus diz: mercenário é mercenário. Então não adianta debater com mercenário que busca só o capital em detrimento do ser humano. Um outro ponto para você pensar, por isso que aqui é Pense com Dias, aqui não esconde nada, tudo é referendado na Bíblia. A gente não está julgando ninguém, mas mostrar o que a Bíblia coloca para nós. Um outro ponto é que esses tipos de pastores, eles utilizam a simplicidade da fé das pessoas como fonte de lucro. Então eu vou ler aqui também, tudo está aqui na Bíblia. É no livro de Timóteo, capítulo 6. Eles fundamentam a fé como fonte de lucro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele, tendo porém sustento com que vos vestir, sejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos e caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, as que submergem aos homens na ruína da perdição. Porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. A palavra diz que é cobiça, as pessoas querendo produzir, conquistar os bens terrenos, mas sabendo que esses bens terrenos eles ficam aí, e os irmãos já sabem, né? Maquiavel falava, né? Um parente ele não briga porque um ente querido morreu, mas ele briga pelos bens que deixaram. Então a gente precisa repensar isso com muita tranquilidade. E o outro, essa fonte de lucro, eles pegam a igreja e eles começam a controlar as pessoas. Eu falei isso no vídeo. Eles começam a controlar de todos os meios, utilizando a hermenêutica deles e a exegese deles. Se é que eles sabem o que é uma hermenêutica, eles não sabem. Então eles começam a controlar as pessoas. Controlam para obter e permanecer no poder, controlam através de mentira, de engano, de opressão, para que eles consigam objetivar aquilo que eles querem. Então, eles querem um lucro e nós não podemos ficar calados. Um outro ponto, eles não aceitam posicionamento contrário a essa teologia, porque não são pastores. Então, se você vai questionar, se você chama um camarada desse, você vai questioná-lo, e você diz assim: olha, eu não concordo, então ele diz: você está amaldiçoado, o diabo já te amaldiçoou, e você não pode se levantar contra o ungido de Deus. Peraí, Jesus se permitiu ser questionado. Deus que se revelou e se materializou, tornou-se humano, as pessoas não questionavam, e Jesus nunca disse: ô maldito, eu vou lhe jogar no inferno porque você está me questionando. Jesus nunca disse. Jesus permitiu que as pessoas fossem a ele, tivesse o questionamento que quisesse, tranquilo. Hoje eles não querem. Não querem questionamento, não querem que ninguém pergunte nada, não querem que ninguém fale nada. Tem um aí, está aí nas redes sociais, a pessoa foi questionar e ele disse: o seu
moleque, você está questionando o homem de Deus. E o homem de Deus não pode ser questionado, não, meu amigo. Você é detentor de toda a verdade é absoluta sua. As verdades são relativas. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, meu amigo. Então cada um interpreta a partir do ponto onde você está centrado. Então se a pessoa entendeu que aquilo não significava uma verdade, foi questionar isso aqui, como é isso aqui? Não, então você vai para o inferno e o diabo vai lhe matar, e tudo deles é o diabo. Parece que eles têm uma amizade muito grande com o diabo, viu? Que tudo é o diabo vai fazer, o diabo vai fazer, o diabo vai fazer isso. Então a gente precisa pensar mais um pouco. Então qual é a proposta do Pense com Dias? É você pensar, é correto? Então se você for dizer, pastor, isso aqui está errado, isso não é bíblico, então não saia daqui, seu amaldiçoado, saia daqui, porque você não tem lugar aqui. Quer dizer, você não pode questionar esses superintendentes, esses assistentes de Deus no planeta Terra, esses caras que se acham Deus presente, né? Tem um aí que, rapaz, o cara é Deus no planeta Terra, tudo ele é, ele mata, e é para perseguir homossexual, é para perseguir as minorias, é para perseguir terreiros, é para perseguir, quer dizer, o que é isso? O que é isso? Se você não pensar, você vai continuar sendo manipulado, controlado e comprando essa semente do feijão por R$1.000, o cara vai comprar fazenda, comprar gado, fazer isso, fazer aquilo, e você dando seus R$1.000 e ficando sem esse 1.000, e ele dizendo que aí é para abençoar a obra de Deus. Não está abençoando a obra de Deus nenhuma, está abençoando a obra deles. Qual é a proposta do Pare e Pense? Ou do Pense com Dias e Dias pensa com você? É justamente você pensar um pouco mais além da gaiola que lhe colocaram, porque eles gostam de passarinho preso. Passarinho preso é assim, você prende o passarinho e dá comidinha e água. O passarinho fica ali, que o passarinho está cantando, você não está cantando nada. O passarinho está dizendo, me liberte, eu quero ser livre. Então eles colocam exatamente as pessoas dentro da gaiola, essa gaiola que a gente chama de igreja, que na realidade não é igreja, a igreja são chamados para fora, para pensar, para refletir sobre a vida, refletir sobre Cristo, tolerância, respeito, amor a todos, independente de cor, sexo, ideologia, posição política, ideológica, não importa. Cristo ama a todos indistintamente. Não, mas a opressão é exatamente essa. Passarinho preso, quem é comidinha não pode questionar nada. Só que é o contrário, passarinho preso para dar. Pense com Dias. É correto você não questionar uma atitude que você entenda que não tem fundamento, pelo menos na Bíblia? É correto você se calar? É correto alguém te amaldiçoar porque você está querendo uma orientação, um posicionamento? É correto? É correto as pessoas utilizar a sua fé para manipular você e tomar o que você tem? É correto? Pense com Dias. É por isso que nós temos hoje, e segundo o que dizem, segundo as pesquisas que foram, parece que 2010, 2014, foram pesquisar, não, nós somos o maior país evangélico do mundo, aí subiram, os ufanistas subiram para 70%, 70 milhões, depois 80 milhões, depois desceram para 50, depois desceram para 60, 40, 30 milhões de evangélicos. Agora a minha pergunta é, tanto evangélicos no país, por que a nossa sociedade não muda? Por que os nossos comportamentos não mudam? Por que nós continuamos uma nação corrupta? Por que nós continuamos uma nação sem ética? Por que nós continuamos explorando os carentes e necessitados? Por que nós não mudamos a realidade social? Porque nós não sabemos quem somos na realidade. Aliás, o sociólogo italiano Pederoschi, ele disse o seguinte, uma sociedade não é feita meramente com a massa de indivíduos que a compõem, ou com os espaços que ocupam, ou com as coisas que fazem, mas com essa ideia que a sociedade tem que ser. Qual é a ideia que nós temos como evangélico? Talvez a ideia seja, vamos perseguir as pessoas de matrizes africanas, vamos ser intolerantes, não vamos respeitar ninguém, vamos passar por cima de tudo, porque a nossa religião é a maioria. Aliás, eu estava explicando no vídeo passado, maioria, dentro do princípio nosso, da nossa democracia, o que conta não é a maioria, é a proporcionalidade de representação. E a gente está aí, perdido no tempo e no espaço. Então, qual é a mensagem de hoje do Pense com Dias? Atenção, pense com Dias. Eu quero dizer a você o seguinte, não vá atrás de caneta ungida, de água ungida, de nada disso. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Presta atenção, isso não tem nada a ver com o evangelho. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, buscar água de Israel, buscar farinha em Israel, a farinha daqui é melhor.
que Nazaré da Farinha, muito melhor do que farinha de Israel. Muito melhor. A água daqui é fantástica. Aqui a gente tem vários mananciais de água. A água daqui é deliciosa, porque é pescada em Israel. Tem nada a ver uma coisa com a outra, que a gente está perdido no tempo e no espaço e não sabemos exatamente descrever o que é o Evangelho. A gente não aprendeu nada sobre o Evangelho. Nada. Precisamos entender o que é o Evangelho. E esses camaradas precisam voltar a estudar. E quando eu falei, pai, vocês estudaram para ser pastor? Não precisa não. Blá, 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 blá. É um blá, blá, blá deles, né? Blá, 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 para enganar a galera. Mas o Pense com Dias, o que é que você pensa? Pense, é correto eles manipularem a verdade para lhe deixar na mentira? É correto? Pense. Pense. Os verdadeiros pastores, pensem, precisam se levantar, tomar um posicionamento, porque nós não sabemos aonde é que nós vamos chegar. É necessário que eles se levantem? Pense. Pense. É importante a gente questionar esse evangelho do lucro, do dinheiro. Pense. Pense. É correto um pastor não permitir ser questionado? Se você querer tirar uma dúvida, você não pode tirar porque você é amaldiçoado? É correto? Então, Pense com Dias é para você pensar um pouco além do nível do mar. Além do nível do mar. O mar, você tem que pensar um pouco. Um pouco. Pelo menos. Honestidade para esses camaradas é balela. Honestidade para esses camaradas é coisa de otário. Não tem negócio de honestidade. Eles usam todos os meios para pescar da maneira como eles acham convenientes. Eu quero concluir deixando um recado para você. Não vá nessa semente enganosa da cura. Pense e reflita sobre a sua realidade e sobre a realidade onde você está inserido. Pense com Dias, uma nova forma de reflexão. Próxima sexta estaremos com outro tema para a gente debater aqui e conversar um pouquinho. Convida os amigos, escreve aí no nosso canal Pense com Dias e vamos pensar. Você pensa com Dias, Dias pensa com você. Um grande abraço para você, tudo de bom, uma semana aí de vitória e que Deus nos abençoe. Obrigado.